Oi, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos para mais uma aula de Psicologia da Aprendizagem. A gente tem muito a aprender aqui, né? Essa nossa terceira aula, nós vamos conversar e nós vamos entrar em contato, né, com as concepções de aprendizagem. Quais foram aquelas concepções teóricas, as teorias sobre a aprendizagem? Porque nós já vimos o histórico, nós já vimos, né, as características, e agora a gente vai ver as concepções, né, o que é a aprendizagem através de várias teorias. Só que a gente não vai ver todas, não é, pessoal? A gente selecionou as 4 teorias mais representativas que nós convivemos com elas, né, nos nossos ambientes educativos, educacionais, formais e não formais, que a gente trabalha com essas concepções o tempo todo. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui? Que a gente observe qual você se identifica mais, né, enquanto profissional, qual é aquela que você gostaria ou que você opta por conceber na sua prática, né? Então, a gente vai ver isso aqui como um objetivo, tá bom? Deixa eu subir a apresentação aqui para ficar mais clara. E aí, ela apareceu para vocês? Claro, está mostrando. Obrigada. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai estudar sobre as concepções da aprendizagem. E qual que é o objetivo dessa aula aqui com vocês hoje? Né? Que vocês conheçam as diferentes concepções de conhecimento que surgem no cenário educacional. Não é? Porque as teorias da aprendizagem, elas são né, direcionadas, são aplicadas nos campos educacionais, né? Formais e não formais, como a gente viu no primeiro dia, né? Identificar a repercussão das concepções na forma como o professor compreende o processo ensino-aprendizagem e no modo como efetiva sua prática. Então, assim, que a gente possa identificar, né, nos campos que a gente convive, nas formas como a gente aprende, inclusive esse aqui, que esse é um campo, né, de aprendizagem, esse que a gente está tendo aqui, esse contato, qual que é a concepção desse professor nesse processo de ensino-aprendizagem? E a prática dele, né? Como é que ele está trabalhando isso, né, de forma efetiva, né, prática no dia a dia para ensinar os seus alunos, né? Ou nem não sejam alunos, mas também pessoas a quem você destina um aprendizado, né? Quando você ensina algo, né? Você ali não necessariamente é um professor, mas você é um ensinante, vamos dizer assim, né? Vamos usar termos aí já construídos aí pelos especialistas, né, em educação. Então, um ensinante e um aprendente, né, como diz a Alicia Fernandes. Então, gente, eu estou aqui me questionando muito. Vocês vão ver por que eu estou me questionando. Porque quando a gente está na interação, sala de aula, a gente já utiliza de uma prática onde a gente pode identificar uma conceituação nossa, por exemplo, né? Agora, quando a gente está aqui nesse tipo de ensino, utilizando esta ferramenta, que é virtual, né? Eu estou aqui me questionando, será que a minha aula não está muito né, dentro de uma concepção tradicional, né? Onde só eu falo e vocês escutam? Né? Ou dá para a gente usar uma concepção interacionista, né? Por aqui também. Então, nós estamos experimentando e fazendo também esses questionamentos, né? Deixa eu trazer a Elaine para dentro da sala. Elaine chegou. Ô, doutora, eu queria falar uma coisa. Sim, interação, ótimo. Graças a Deus. Eu queria dizer o seguinte, que eu vejo que eu sinto isso, que a gente ainda está com muito medo, especialmente a fãs, sabe? Eu acho que está com muito medo de tudo isso.
É normal, eu acho. É tudo muito novo, é normal. A gente tem medo daquele lugar antigo que a gente tinha, mas é tão nítido para mim que o que mais ficou firme nesse tempo é que o presencial é maravilhoso e importante. Então a gente não precisa ter medo. A gente não precisa ter medo. Porque é igual a liberdade. Eu vejo que a religião, ela tem muito medo da liberdade. Porque por isso que ela prende as pessoas ali no medo, na coerção. Sendo que a liberdade, ela é maravilhosa. Porque ela é arriscada, claro, tudo tem seus riscos, mas ela dá um fôlego, sabe? Imagina Um se cada ser humano sentido. fosse livre o suficiente para fazer o que bem entende. Nós não viveríamos em sociedade. Não, mas eu não estou querendo dizer essa liberdade toda que você está pensando, não, viu, Gui? Não é exatamente, né? Falta de limite. Não, Uhum. estou dizendo não. Jaque, eu estou aqui pensando, será que é essa liberdade de querer ficar, de querer fazer aquilo, de querer participar, né? Mais Sim. pela decisão, pela escolha, do que, como você disse, pela coerção, né? Isso. Essa semana eu estava comentando com o Léo esses dias. Ele falou assim, o Léo virou para mim e falou assim: Jaque, Deus, ele poderia colocar todo mundo no cabeça e falar assim: ó, vocês vão fazer tudo que eu quero, eu sou o dono, sou o criador. Ele não quis isso, porque ele queria algo da gente, espontâneo, de coração mesmo. Porque ele falou isso porque ele mostrava os vídeos dele para mim, e ele falou assim, brincando comigo: ó, você vai ver, mas você não vai criticar, não, você vai falar que tá ótimo, que tá bom. Aí eu falei, a gente comentando sobre isso. Se Deus quer Deus, ele deixou as coisas abertas. Aí eu deixo, senão eu viajo na maionese, deixa eu só ir no ponto que eu queria dizer. Eu queria dizer o seguinte, que, por exemplo, até hoje a gente não recebeu um trabalho de nenhuma disciplina, nós estamos no oitavo semestre, para fazer um vídeo, para a gente fazer um vídeo. Sabe? Pra gente fazer um vídeo explicativo, não sei o quê. Nem sugestões assim disso. A gente teve várias sugestões, teve metodologia ativa, teve muita coisa legal. Tô querendo dizer só assim, nesse ponto, que é uma coisa hoje tão básica, né? Na mídia virtual, na mídia, no mundo virtual. E, na verdade, a gente já consome isso o tempo inteiro. Porque todo mundo aí tem Instagram, tem Facebook, tem WhatsApp, todo mundo consome. Só que chega na hora do vamos ver, de colocar isso no meio do meio acadêmico, na escola, onde a gente podia utilizar como instrumento, a gente não utiliza. Pois é. Então, essas aulas, por exemplo, eu acho que a FANS não pode voltar às aulas, Dodora, sem gravar essas aulas a partir de agora, lá estou dizendo presencial. Gravando essas aulas, sabe, disponibilizando. Eu sei que o professor morre de medo, eu sei disso. Eu agora estou lá na sala de aula, meu Deus, a gente tem medo que a gente fala alguma coisa, não sabe se vai falar certo, como que vão interpretar. É difícil mesmo, mas eu acho que nós vamos ter que ir perdendo esse medo para esse novo mundo que está surgindo. Sim, e isso não se... E mais uma vez eu repito, porque às vezes eu tenho medo das pessoas não entenderem. De forma alguma eu estou falando em substituição de modo presencial. De forma alguma, pelo contrário. Nós estamos vendo a importância do presencial, mas nós precisamos de agregar, de trazer tudo isso como ferramenta, submeter ao nosso sistema para nos ajudar e a gente não ficar para trás, porque eu tenho medo da gente ficar para trás. E a psicologia, né, ela tem um campo aí que está muito aberto com relação a isso, as tecnologias, né? Os atendimentos online, eu acho que trouxe isso para a psicologia, né? Porque foi essa interação virtual que acreditava-se que não poderia ser efetiva, e ela está demonstrando aí o tanto que ela é boa, o tanto que ela tem, né, efetividade. Então, assim, é ampliar mesmo, usar os recursos, os instrumentos e ampliar as aprendizagens, né? Eu estou entendendo, viu, Jaque? Obrigada. Vamos lá.
Então, né, eu quero que vocês respondam aí, pode ser pensando, pode ser escrevendo, né, pode ser falando, né? Você sabe, então, quais são as principais estratégias que você usa para aprender? Que também está ligado com essa questão que a Jaqueline falou, né? Quais são as estratégias que você usa para aprender? Você grava aula, você, né? É muito individual. Se alguém quiser colocar qualquer estratégia. Eu gosto de escrever. Aham, Cleusa. Isso aí. Então, você, né, para você aprender um conteúdo, você gosta de estar movimentando, estar escrevendo. Eu tenho uma forma assim, eu gosto de estudar sozinha, aprender só num lugar onde não tem, porque eu aprendo falando. Então eu tenho que escrever, fazer um resumo daquilo com as minhas palavras e depois eu dou uma aula para mim. Olha. Porque eu tenho que ouvir a minha voz para poder ir gravando aquilo que eu estou falando. Aí eu já tenho mania de falar sozinha mesmo, né? Eu falo sozinha, eu respondo. Então, eu dou a aula, eu pergunto, eu falo, mas isso aqui não é assim. Aí volto. Quem vê eu estudando, acha que eu estou ficando doida. Mas é dessa forma que eu gravo. Pois é, então, você usa quase de um drama, né? Uma dramatização. Isso, né? E a questão principal é a audição, né? O seu canal principal, né? Escutando, mas tem que ser a minha forma de entender. Muito bom. Mais alguém? O meu é aprendizagem motora, né, Dodora? Isso, motora, a gente motora. Isso, de sinestésico. Eu abro a internet, eu vou pesquisando até extorquir tudo que aquele assunto tem. Eu adorei, Dodora, essa forma que você, esse exercício que você deu pra gente com o texto. Porque é difícil, não vou falar para você que é fácil, não, mas assim, de fato, aprende. A gente pegar, ler o texto, você criar perguntas em cima do texto, responder. Eu achei o texto muito difícil, muito difícil. Mas eu acredito que eu tenha aprendido um pouquinho depois que eu terminei de fazer a atividade. Eu acredito que eu consegui aprender. Então, eu acho uma coisa bem legal. Isso, muito bom. Então, né? Então, todas essas formas, né, são formas que nós utilizamos e cada pessoa tem uma habilidade ou uma especificidade no seu aprender, né? Então, a gente vai ver agora quais foram essas teorias, essas concepções, né, de aprendizagem que surgiram aí, as principais. Então, apesar, né, da gente ter um conceito geral, né, do que é aprendizagem, que não é um conceito simples, né, que é um conceito muito amplo e ele do Pozo, né, que é uma referência atual que está fazendo essa leitura aí, né, deixa eu pôr a Leninha aqui, fazendo a leitura sobre o que é aprendizagem, né, uma visão mais atual. Então, a gente sabe que é um campo complexo de estudo, né? A aprendizagem não é simples, não é? Então, há diferentes concepções, elas vão abordando a aprendizagem, né? E nós já falamos isso também, dependendo do tempo histórico, do contexto, da sociedade, porque tem vários aspectos que entram aí também na formulação desse contexto. A aprendizagem também é uma construção, né? Esse conceito de aprendizagem ele vem mudando ao longo do tempo. Então, a gente vai discutir 4, né, da psicologia da educação, que são as concepções inatistas, ou também chamada a prioristas, né, porque elas concebem que a aprendizagem está ali a priori, então é a priorista. A concepção empirista, a construtivista e a histórico-cultural ou interacionista. Então, são as 4 principais que hoje a gente vai conhecer aqui, para a gente poder discutir e avançar um pouco, né, nessa questão da concepção e atingir aqueles objetivos lá, né? Qual é a minha decisão? Por qual concepção eu vou fazer a minha escolha, né, de trabalho? Eu acredito mais. E como é que eu vejo isso na prática das pessoas e na minha prática? Para a gente ficar mais sensível também, né, para atingir aquele objetivo que a gente também quer atingir quando a gente ensina algo, né? Ou quando a gente coloca, né, o aprendente, vamos dizer, eu já usei esse termo agora no início,
em contato com esses conteúdos, com esses materiais, né? O que eu quero com isso? Então, aqui eu peguei uma imagem, a gente não vai ler aqui tudo não, mas vocês estão com esse material e depois vocês vão ler com cuidado, né? Então, assim, é uma síntese, um resumo, né, com o que é essencial de cada uma dessas concepções teóricas, né, sobre a aprendizagem. Muito bem, então vamos lá na primeira. Eu vou ler um pouco mais rápido. Se vocês quiserem interromper, tá? Me parem aí que a gente para e faz a explicação. Então, o inatismo, né? Quando a gente busca no dicionário, é uma ideologia que descreve, analisa o teor inato das ideias, ou seja, aquilo que já vem com a pessoa, do indivíduo, afirmando que essas não dependem daquilo que ele experimentou ou depreendeu após. Ou gerativismo, de acordo com a teoria gerativa, a premissa através da qual as normas estruturais da linguagem estariam demarcadas no indivíduo, tal. Então, a gente vê essas duas, nessa busca aqui, a gente vê duas conceituações, né? Então, que nos apontam, que nos dizem que algo já está dado, algo já está dentro do indivíduo, né? Então, essa visão inatista de conhecimento, ela considera que as condições do indivíduo para aprender são pré-determinadas. Então, o que fazer? Se já está tudo dentro do indivíduo, qual é o nosso papel? Essa é a grande pergunta para essa concepção inatista, né? Eu acredito que seja. Do ponto de vista pedagógico, significa dizer que o aluno já traz uma espécie de herança geneticamente determinada que o predispõe a aprender. Então, o filho de um engenheiro vai ser um engenheiro, porque ele vai herdar a inteligência, né, matemática, lógico-matemática, né, aquelas 7 múltiplas inteligências, né? Ele vai herdar aquele tipo de inteligência do pai. Então, vocês já viram algumas expressões aí do senso comum ligadas a essa concepção inatista. As intervenções externas, então, né, essas nossas intervenções, o que nós fazemos com a pessoa que vai aprender, porém, possuem caráter secundário na aquisição do conhecimento. Então, ou seja, pouco pode fazer um professor, né, uma pessoa que vai ensinar. Então, está tudo centrado no aluno. O aluno é percebido como passivo no seu processo de aprendizagem diante de determinações internas, às quais se sobrepõe a interferência do professor. Ou seja, se você nasce inteligente, né, você vai ter mais condições. Inteligente, tá, gente? É um conceito, né, dentro dessa concepção aqui inatista, tá? Se você já nasce com essa predisposição para o aprendizado, então, né, você vai perceber isso do ambiente, tirar de dentro de você e colocar para fora, vamos dizer assim, né? Então, ele é passivo, ele já tem as condições pré-determinadas. Então, quem não tem, vai aprender pouco, vamos dizer assim, né, ou nada, ou o esforço vai ser em vão, né? Então, o ensino centrado no aluno, que é essa concepção inatista, né, afirma, coloca esse aluno numa posição de pseudo-autonomia, né, como se ele pudesse ser autônomo para aprender, mas não é, né? E ele né? A gente sabe que ele é. Eu já vou questionando a concepção. Não enfatizando o papel de um mediador na consecução dos objetivos pedagógicos, ou seja, o professor pouco importa, está tudo dentro do aluno, né? O papel do professor, então, é o de quem deverá oferecer condições ao aluno para que se desenvolva e para que faça crescer as suas possibilidades naturais para aprender, segundo Charlot, né? Então, está tudo lá dentro, o professor é essa pessoa que vai colocar algumas estratégias, mas o processo é todo centrado no aluno. A concepção inatista... É como uma semente? Oi? É como se fosse uma semente? Está tudo lá dentro dele. E ele precisa aflorar isso, fazer germinar, né? Então, a primazia dos fatores endógenos ou hereditários, né? Filho de peixe, peixinho é. Vocês já ouviram essa expressão, né?
Então, filho de inteligente vai ser inteligente, filho de burrinho vai ser burrinho, né? E essas são as expressões que são usadas no senso comum. Então, os seres humanos já nascem com todas as suas características prontas e essas serão desenvolvidas durante a vida. O ambiente deve interferir o mínimo possível para não desvirtuar tais características. E trazemos em nossa inteligência não só os princípios racionais, mas também algumas ideias verdadeiras que são ideias inatas. Né? Então, alguns autores inatistas, né? Platão pensava assim, que estava tudo dentro de nós, era só a gente pôr para fora. Descartes, né? Rousseau. Então, esse século prevaleceu essa concepção inatista. Olha as frases que a gente ouve falar, né? Filho de peixe, peixe pau que nasce torto, morre torto. Quem nasceu para burro nunca chega para cavalo. Olha que, né? Então, essas são concepções antigas, né? Lá do século XVII, né? Do século XVIII, onde até hoje a gente escuta falar, né? Tem professores que ainda trabalham dentro dessa concepção, que acreditam nessa concepção. Falam, olha, para esse aqui eu não vou dar muita coisa, não, porque ele não vai aprender, né? Então, deixa ele aí quietinho, fazendo o papel dele aí, né? Mas eu não vou perder meu tempo, não. Eu vou acelerar com aqueles que, né? Que têm mais capacidade, mais condição de aprender. Essa questão aqui, a gente olha, é uma coisa horrível, né? Que prende a pessoa naquele estado ali, né? Pau que nasce torto, morre torto. Pau que nasce torto, até a cinza é torta. Vocês já ouviram falar isso? Então, quer dizer, vai até o final da vida, vai ser a mesma coisa. Não adianta você malhar em ferro frio. Tem isso também, né? Então, assim, essa é uma teoria que foi, né, que é ainda muito aceita, né, por várias pessoas. Muito bem. Nós vamos passar para a segunda concepção, que é ao contrário dessa inatista, que é a concepção empirista, né? Então, na inatista, o centro do processo de aprendizagem é o indivíduo, é o aluno. Ele é que está lá, tem as condições, é ele que vai desenvolver. Agora, aqui, o que acontece? O centro da aprendizagem ele vai para o professor, para a figura do professor. Esse movimento ele surgiu, né, um movimento filosófico, né, empirista, ele surgiu na Inglaterra no século XVII e defendia a tese de que o conhecimento humano tem origem a partir da experiência. Então, a pessoa nasce com folha em branco, né, e é uma tábula rasa, e ela vai aprender à medida que os professores, as pessoas vão escrevendo nessa folha em branco. Então, o papel dele, né, tá lá. Agora, o essencial, o mais importante do processo é o professor, né? Então, uma tirinha aqui para a gente ver o que é o empirismo. É tudo baseado, né, nas experiências. Você se aprende, né, através das experiências que o outro vai colocando perto de você, vai colocando no seu alcance e que você vai absorvendo através dos seus órgãos do sentido. Né? Você vai experimentando. Então, a curiosidade é a essência da mente científica. Por exemplo, sabe como o leite sai pelo nariz se você rir enquanto bebe? Bem, eu vou ver o que acontece quando eu aspiro o leite para dentro do nariz e rio. E aí a menininha, idiotice é a essência da mente masculina. Eu acho que ele vai espirrar pelos meus ouvidos. Você não quer ver? Ou seja, ele vai fazer um experimento nele, né, das ideias que estão aí. Então, assim, o empirismo ele era baseado nisso, método científico, né? O método científico é um método empírico, é da experiência. Então, o representante é o John Locke, é uma doutrina filosófica, né, que tem ele como centro aqui. O conhecimento é limitado às experiências vivenciadas e as aprendizagens se dão por meio da tentativa e erro.
Hoje a gente sabe que tentativa e erro é a pior forma de se aprender. Nós temos outras formas melhores e mais efetivas de aprender do que sair experimentando para ver se acerta ou erra, né, gente? Então, o empirismo, né, essa concepção que diz que o professor sabe que o aluno não sabe e que o professor sabe e que vai ensinar o aluno. Ao custo até, às vezes, de abrir a cabeça, a gente vê algumas charges, né? Abre a cabeça e joga lá dentro todas as coisas para o aluno aprender. Então, nessa concepção, acreditava-se que a sensação é a primeira fonte de todas as ideias. Essa visão filosófica influenciou a ciência moderna, a psicologia comportamental norte-americana, né? O behaviorismo nasceu disso, né? O ambiente modifica, né, o sujeito através do estímulo e provoca uma resposta, né? Então, a aprendizagem passa a ser toda aí por um tempo, né, baseada nisso, no reforçamento, né, na recompensa, e que é utilizada até hoje, que também, né, e tem bons resultados também. A gente também não vai jogar fora tudo, né, porque tem coisas que são utilizadas e que dão resultado. Então, essa visão filosófica, ela influenciou a ciência moderna, a psicologia comportamental no início do século XX, assim como o contexto educacional. Transpondo essa concepção para o cenário da escola, temos a estruturação do ambiente escolar, os recursos metodológicos e a figura do professor como promotores centrais da aprendizagem. Então, a importância está no que eu ensino e no como eu ensino, e não no como o aluno aprende, nesse aluno que precisa, né, que vai aprender. Então, muda o centro do processo, passa a ser, então, o professor e os recursos. Tem professores que disseram, nossa, eu dei uma aula maravilhosa, mas ninguém aprendeu nada, né? Mas ele é o detentor desse saber. Ocorre uma determinação do ambiente externo sobre a ação do aluno e seu processo de conhecimento da realidade, o qual aprende por meio de uma absorção passiva de conteúdos e atividades. Então, ele vai decorar, ele vai memorizar, ele vai absorver, né, como se ele pudesse, né, absorver aquilo que eu sei, que eu vou passar para ele. Consegue perceber a mudança do foco? Né? Lá no primeiro, no inatismo, o professor e o método pouco importavam. Importava era a condição que o aluno tinha de aprender, que já nascia com ele. Aqui não, o aluno sabe nada, é uma tábua rasa, é uma folha em branco, e eu vou ensinar tudo para ele. Então, olha aqui que bacana essa, né? É isso aqui, é o processo do ensino que a gente chama de educação bancária, né? Que Paulo Freire cunhou essa expressão aqui, né? Onde você deposita tudo na cabeça dos alunos, eles absorvem, e depois na prova, que é a avaliação, né? Ele devolve aquilo tudo para você como está lá nos livros. Não pode fugir uma vírgula, uma palavra. Tem que ser igualzinho, está lá no livro, está lá no texto, ou o professor falou, né? Então, o aluno é uma tábula rasa, um disco virgem, e o Paulo Freire determinou esse processo de educação bancária, pois se baseava em depósitos de conhecimento que eram realizados no banco do aluno. Depois, o aluno devolvia isso para o professor na prova. Então, olha aqui outra imagem forte dessa concepção